Você aí que começou no mundo do hardware, você sabe a diferença do single channel para o dual channel? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a diferença, o que é e também exemplos na prática em jogos. Então provavelmente se você está vendo esse vídeo é porque você montou um computador com gráfico de vídeo integrado com o processador, onde é fundamental você souber escolher a sua memória RAM e por que é tão importante você fazer o Dual Channel. E claro, se você não sabe o que é o Dual Channel e o Single Channel, eu vou falar agora. Basicamente, o que é o Single Channel? Como o próprio nome já diz, single, ou seja, é o uso de somente um pente de memória RAM, ou um módulo no caso. E por mais que você use um pente de 8 GB, que tenha a mesma capacidade de dois pentes de 4, ou seja, o mesmo tamanho, 8.192 MB, a velocidade de troca de informações entre o processador e a memória RAM é diferente do primeiro caso. Então um pente de 8 GB vai ser pior que dois pentes de 4 GB. Porém, eu recomendo que se você pensa em longevidade, ou seja, em futuros upgrades, é recomendado que você pegue um pente de memória RAM de 8 GB e futuramente você pegue mais 8 de 8 GB. Porque se você pegar um pente de 4 e depois você pegar um pente de 8, ele vai ativar o modo Flex Mode, ou seja, é a tecnologia que permite que nós utilizemos modos de tamanhos diferentes. Por exemplo, um pente de 8 GB e um de 4, só que tem um porém, apenas 4 GB desses 8 GB de um módulo vai ser ativado o Dual Channel, os outros 4 que sobrar vai ficar em Single Channel. Ou seja, você vai ter 8 GB em Dual Channel e 4 GB em Single Channel. Agora, o que é o Dual Channel? Como o próprio nome já diz novamente, Dual vem de 2. Ou seja, ele consiste em utilizar dois pentes do mesmo tamanho e de mesma frequência. E também com temporizações iguais, ou seja, o seu CL. E lembrando que o CL, quanto menor, melhor, diferente do clock, que quanto maior, melhor. Assim, o processador ele efetua a comunicação com os dois canais de memória ao mesmo tempo, o que acaba dobrando a sua largura de dados do barramento. Ou seja, se você tiver duas memórias RAM, é melhor tanto em desempenho quanto em velocidade para o seu sistema e também para jogos. Pessoal, eu vou contar o meu caso. Eu comprei um computador no qual vinha um pente de memória RAM de 8 GB 3200 MHz. E para mim que uso o processador Ryzen 5 4600G, é fundamental que eu tenha duas memórias RAM, ou seja, Dual Channel, até porque assim eu vou ter mais desempenho. Então, o que eu fiz? Eu tinha um computador sobrando aqui em casa, no qual tinha um pente de memória RAM de 8 GB, porém de 2400 MHz sobrando. Eu peguei esse pente e pluguei no meu computador, ficando assim com o Dual Channel, porém em 2400 MHz. Aí você se pergunta, mas por que 2400 MHz? Então porque como eu tenho outra memória RAM de 3200 MHz, ela vai ser limitada a 2400 MHz. Então é o seguinte, a frequência mais alta ela é limitada pela frequência mais baixa. Então sempre, se você tem dois modos no qual são diferentes do seu clock, sempre vai predominar a que tiver o menor clock. Porém, mesmo assim, é melhor que ficar apenas no single channel e ele vai dar mais desempenho. Então chega de teoria, vamos para a prática. 2000 anos depois. Pessoal, então mostrando para vocês a minha configuração. É um Ryzen 5 4600G, uma placa-mãe A320M da Monster, dois modos de 8 GB a 2400 MHz, até porque atualmente eu estou usando um modo de 3200 MHz e o outro de 2400, o que acaba que o de 2400 limita o de 3200 MHz. Pessoal, só um aviso para vocês, eu não gravei, mas nesse momento eu estava em single channel, ou seja, utilizando apenas um pente de memória RAM de 8 GB 2400 MHz. A configuração do CS está em 900p, ou seja, é o máximo que o meu monitor suporta e tudo no mais alto possível. Logicamente, eu botei no alto para testar a minha placa de vídeo integrada. Se você joga CS de forma competitiva, provavelmente você vai jogar no mais baixo possível em HD. Então vamos iniciar um mata-mata no mapa Dust 2. Rapaz, eu achava que ia rodar melhor, hein? Nem 30 FPS. É, pessoal, não tem boca não, vai ter que ser Dual Channel mesmo. Claro que se você colocar tudo no mínimo em HD, você vai chegar a mais de 60 FPS tranquilo. Só que mesmo assim, para um CS que é um jogo muito competitivo, que tem muita granada, smoke, muita partícula na tela, né? É recomendado no mínimo 60 FPS, 70, até mais. Claro que se você tivesse um módulo só de 3200 MHz, pode ser que você teria um desempenho melhor. Cerca de 35, 40, até um pouquinho mais. Porém, mesmo assim, abaixo dos 60, né?
Pessoal, e deu para ter uma noção, estava rodando cerca de 25, 30, até no máximo 40 FPS, uso de RAM em torno de 6,5 GB, a placa de vídeo o tempo todo em 100% e utilizando exatos 2.400 MHz da memória RAM. Agora a questão de uso da memória de vídeo está em torno de 500 MB e o processador menos de 30% de uso, até porque é um processador de 6 cores e 12 threads, o que era esperado esse baixo nível de uso. Agora com dois modos de 8 GB, ou seja, um total de 16 GB a 2.400 MHz, também naquela mesma configuração de 900p, tudo no mais alto possível, vamos novamente na Dust 2. Iniciou a partida aqui, pessoal, cerca de 70 FPS, 80, 60, se tiver muita granada, muito tiroteio ou algo do tipo. Realmente, o que está me limitando é a placa de vídeo. Você pode observar que está praticamente 100% de uso, enquanto o processador está nem 30%, o que é desesperado, até porque é um processador de 6 núcleos e 12 threads, né? O uso de memória RAM está um pouco mais de 8.4 GB, até porque está utilizando também o gráfico de vídeo. O uso de memória de vídeo está cerca de 500 MB, relativamente baixo para um jogo, até porque CS é leve também, né? Não é um jogo muito pesado. Então esse foi o teste, pessoal. Vai ficar nessa faixa, entre 50 a 70 FPS, dependendo do momento. Pessoal, e esse foi o vídeo. Lembrando que é apenas uma simulação. Pode ser que você tenha um resultado melhor, claro, dependendo do seu hardware. Se você usa, mesmo que em single channel, uma memória RAM com mais clock, com mais velocidade. E também é fundamental que, se você montou um computador com um gráfico de vídeo integrado, no caso um Ryzen ou até mesmo Intel, que você tenha dual channel e com o máximo possível de clock. E vale ressaltar que, se você pegou também uma placa-mãe de entrada, uma A320 ou parecida, ela pode sim limitar o clock da sua memória RAM, então fique ciente disso. No meu caso, o máximo que ela suporta sem overclock é 3.200 MHz. E claro, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva, porque isso é fundamental para o crescimento desse canal. E também, se você tem algum comentário para deixar aqui embaixo, seja uma crítica, um elogio ou até mesmo uma indicação de vídeo, deixa aqui embaixo que vai ser muito bem recebida. E também sempre deixe o like e se inscreva. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.